Coisas muito poderosas saíram de lá. Tremendo momento na igreja. Lembrem-se que eu vi o juízo de Deus vindo aos Estados Unidos. Há um histórico terremoto vindo para atingir os Estados Unidos da América. E Washington será atingido muito duramente. A cidade de Washington, D.C. Eu vejo que aquele terremoto derruba o monumento de Washington. Então, ele cai deste meu lado, deste lado. Como se não fosse exatamente 90 graus, mas como 30 graus neste lado aqui. Mas ele quebra em pequenos pedaços. E o mesmo terremoto vindo para atingir a Catedral Nacional de Washington. E eu vejo que uma asa dela desmorona. Quando eu estou olhando assim, é do meu lado direito, o meu lado direito. Totalmente desmorou por este terremoto que veio da minha língua. Então, eu vejo Capitol Hill, o Capitólio. Quando eu olhei para o Capitol Hill, o domo do meu lado direito, então ele desmorona, metade dele desmorona, então eu vejo que está escuro. Então pode ser que este terremoto pode acontecer durante a noite, eu não sei. Aquele domo, ele quebra no meio. Então o Senhor me levou no sonho ontem. E ele me levou à Casa Branca em Washington, D.C. E lá dentro, então eu vejo água subindo de debaixo da Casa Branca. Muita água subindo de debaixo da Casa Branca. Então encharca o lugar e começa a destruir o lugar. Então eu vejo as pessoas tentando remover a mobília. Então essa água sobe de debaixo do solo. O Senhor me levou lá em um sonho ontem. Então eu vejo água subindo de debaixo da Casa Branca, em Washington, D.C., em um sonho. Então o Senhor Todo-Poderoso está pedindo por arrependimento nos Estados Unidos da América. Lembrem-se que eu vi a vinda do Messias. E o Senhor me enviou às nações para preparar as nações para a vinda do Messias. Eu vi o Messias vindo para a igreja. Mas a igreja que ele leva é uma igreja santa. É por isso que há todo este esforço que nós estamos colocando para preparar a igreja. A igreja que o Senhor leva naquele dia do arrebatamento, ela será uma igreja justa, uma igreja madura, uma igreja que está no temor de Deus. É por isso que Deus está pedindo para os Estados Unidos se arrependerem e preparar o caminho para a vinda do Messias. Caso contrário, se saberá que a boca do Senhor falou. Porque naquele sonho, o Senhor virou minha face. E quando a minha face virou, assim ele focou em Washington, D.C. Então um enorme terremoto atingiu aquela cidade. Então hoje nós tivemos uma tremenda World Expo, uma exposição da palavra ao vivo na rádio Jesus is Lord, 105.13, 105.9 FM.
105.3 na 105.9. And it was such a powerful word. E foi uma palavra tão poderosa. And we will continue with that word. E nós vamos continuar com aquela palavra. Every occasion I'll come to you through the radio, Em so cada we can ocasião eu download the virei até backlog. vocês através da rádio para que possamos recuperar agora o atraso. And so, blessed people. Então, povo abençoado, So in the book of 2 Peter chapter então no 2, livro de 2 Pedro capítulo 2, we saw that verses 1 to verse 3 are very significant. nós vimos que dos versículos 1 ao 3 são muito Because significativos, it's warning the preachers of prosperity. porque ele está advertindo os pregadores da It's prosperidade. warning the prophets of prosperity. Ele está advertindo os profetas da prosperidade, os apóstolos da prosperidade, preachers of the wealth of the os earth. pregadores da riqueza da terra. And then we saw verses 4 all the Então, way to verse 9. dos versículos 4 até o versículo 9, Very significant. muito Where it significativo, says, for if God onde did ele not diz spare the angels, que se Deus não poupou os anjos, if God did not spare his mighty angels, se Deus não poupou seus poderosos anjos, if God did not spare his glorious angels, se Deus não poupou seus gloriosos anjos, when they sinned. quando eles pecaram. In other words, if you stop there, you can address the church. Em outras palavras, se você parar aqui, você pode se referir à If God igreja. did not spare his own angels when they sinned, who tells you God will spare you? Se Deus não poupou os seus gloriosos anjos quando pecaram, quem pode te dizer que Deus vai te poupar? This is a very important question to the Esta é uma present pergunta muito importante para a igreja deste dia church presente, that has loved sin. que tem amado o She has pecado normalized sin. e ela normalizou o pecado. And she has made sin look trivial, E ela trivialized fez sin. com que o pecado parecesse trivial. Ela trivializou o And they have now pecado. blended Christian life, E agora salvation, eles with sin. misturaram a vida cristã, a salvação, com o pecado. This is such a powerful red flag warning Esta é from the uma Lord. poderosa bandeira vermelha, uma poderosa advertência da parte do Senhor. Ele está dizendo That God aqui is no respecter of persons. que Deus não tem respeito por The angels pessoas. of God are mighty. Os anjos de Deus são poderosos. And today, over the radio, I spent some time E hoje na rádio eu passei algum tempo serializing the authority and supremacy of the angels of Yahweh. listando a supremacia e o poder dos anjos de And Yahweh. God Almighty E o Senhor Todo-Poderoso, did not consider that when they sinned. Ele não considerou isso quando eles pecaram. And putting them in chains, E os colocou em He cadeias. sent them to hell, E os enviou ao inferno. putting them in chains of darkness, Colocou-os em cadeias de held trevas, for judgment. aguardando o We saw verse juízo. 5 of 2 Peter Então chapter nós 2. vimos no versículo 5 de 2 The Lord Pedro raising 2. a second warning. O Senhor levanta uma segunda advertência, dizendo That if God did not spare the ancient world, que se Deus não poupou o mundo antigo, when He brought the flood on His ungodly people, quando Ele trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, in other words, He's saying that God judges sin em outras palavras, Ele está dizendo que Deus julga o pecado and He judges ungodliness. e Ele julga a impiedade. He judges the sin you see in the church today. Ele julga o pecado que você vê na igreja hoje. And then He says, this is an example for you. E Ele então diz, isto é um exemplo para God did vocês. not spare the ancient world Se Deus não poupou o mundo antigo, when He brought the flood Quando on ele- His people, ungodly people, quando Ele trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, but protected Noah, a preacher of righteousness. mas protegeu Noé, um pregador da So justiça. He's saying that the Lord is Então ele está capable dizendo of judging the entire que world, Deus é capaz de julgar o mundo inteiro, the whole earth, a terra inteira, and end up with only 7 plus e 1, acabar 8 people. apenas com 7 pessoas mais 8 Only pessoas. remain with Noah, Ele ficou with somente Noah and his family. com Noé e a sua família. In other words, when it comes to protecting Em outras and palavras, defending his righteousness, quando se trata de proteger a sua santidade e a sua justiça, God does not care how many people he remains with. Deus não se importa com quantas pessoas ele ficará Whether no he takes final. only 7 people to heaven,
Se ele tiver que levar apenas 7 pessoas para o céu, tudo bem com ele. O Senhor diz aqui que ele é capaz de destruir a terra inteira, o mundo inteiro. Para poder confirmar para vocês que ele não está pronto para rebaixar o seu padrão de santidade. Que ele é eternamente justo e eternamente santo. E que isso não vai mudar. Então, este é outro momento de advertência usando números. A terra inteira, provavelmente naquele tempo, era de 3 a 4 bilhões de pessoas. E ele destruiu todos e ficou apenas com 7 mais 1. Somente 8 pessoas. Então, se isso é algo para se considerar, então Deus é muito sério quando ele julga o pecado. É por isso que quando você olha para a igreja deste dia presente, eles se comportam como se Deus fosse entender. Não se preocupe, Deus vai entender. Nós estamos na era moderna, Deus vai entender. E ele diz no versículo 6, onde nós passamos bastante tempo hoje, que se Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, queimando-as até as cinzas, tornando-as exemplo daquilo que acontecerá aos ímpios. Esta é a declaração mais importante nesta escritura. Que tudo isso aconteceu para ser um exemplo para vocês. Tudo isso que está escrito aqui é para ser um exemplo para vocês de que Deus está voltando para julgar os ímpios. E fazer deles um exemplo daquilo que está vindo para acontecer. O que acontecerá aos ímpios. Mas ele resgatou Ló, o homem justo. Que se afligia com o procedimento libertino daqueles que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então, povo abençoado, nós vamos ter um grande serviço de cura. E agora mesmo nós estamos nos preparando para Menengai 4. Vai ser muito poderoso. Vai ser para quebrar os recordes. Então, os bispos estão trabalhando com as autoridades para receber as autorizações. Mas nós estamos planejando Menengai 4. Que será uma reunião tão histórica. Hoje nós já olhamos o campo. Então este é um tempo tão histórico. Aleluia. Em um outro caminho agora, eu recebi uma mensagem do comitê do parlamento. Eles disseram que virão no dia 30, uma grande equipe para discutir o arrependimento nacional. Eles vão incluir a Assembleia Nacional e os senadores. Então, o Quênia está se movendo e será sempre vitória para vocês. Que eu desejo que as outras nações aprendam do Quênia. Mas o que o Senhor está dizendo aqui? Que Ele julga o pecado. Porque o Senhor falou muito claramente hoje e Ele disse
E quando ele levantou Sodoma e Gomorra como um exemplo para esta geração, isto tornou-se uma séria advertência para a igreja e para vocês que estão sintonizados. E eu os levei de volta em 105.3 e 105.9 FM. Eu levei vocês de volta ao livro do Gênesis, capítulo 19. Da mesma forma como eu lidei com os anjos, para que você pudesse entender a supremacia dos anjos, e Deus não considerou a supremacia deles quando eles caíram em pecado. Então o Senhor está dizendo, cuidado agora. Você não vai poder dizer para ele, Senhor, nós somos um povo moderno. Nós somos um povo moderno. E nós vimos muito claramente aqui. Vamos começar lendo 2 ou 3 versículos, então iremos para a celebração. Porque nesta noite é uma noite de celebração. Os aleijados que andaram são muitos, são novos. A Anitta está dando. No outro dia, nós temos Molo. Há muitos. Nós ainda vamos ter celebrações nesta noite. Aquele que andou em Nyando. Então nós vamos celebrar nessa noite. Mas permita-me um pequeno tempo para ler 2 ou 3 escrituras, então eu vou liberar vocês. Eu quero especificamente olhar em Gênesis 19, versículo 2. E então, contrapor a Gênesis 18, 20. Ele diz aqui, ele diz, vou começar do versículo 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Lembre-se que este é um lugar exaltado, onde somente os profetas de Yahweh sentavam, e os reis sentavam, e os ricos da cidade, enquanto eles aguardavam os mercadores. E ele diz, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando ele os viu, ele levantou-se e foi recebê-los e prostrou-se rosto em terra. Versículo 2. Meus senhores, ele disse, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Em outras palavras, eu posso ver que vocês são pessoas santas. Por favor, não entre nesta cidade. Eu posso ver que vocês são pessoas santas. Por favor, não vão diretamente ao centro da cidade. É muito ruim aqui. Ele disse, por favor, meus senhores, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, eles responderam. Nós passaremos a noite na praça da cidade. Mas ele insistiu tão fortemente que finalmente eles o acompanharam e entraram em sua casa. Então ele preparou uma refeição. E então, povo abençoado, nós vimos o que acontece no versículo 4. Ele preparou-lhes uma refeição e assou pão sem fermento, e eles comeram.
ainda não tinham ido deitar-se, ou seja, antes mesmo deles dormirem. As pessoas de Sodoma não podiam esperar, eles estavam com pressa. Eles, antes de irem deitar-se, todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, a palavra aqui é todos. Todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, isso é o quão horrível o pecado era lá. Dos mais jovens aos mais velhos, eles cercaram a casa. Você pode imaginar se é uma cidade de por volta de 5.000 pessoas. Vamos dizer que os homens são metade dessa população. Então você tem mais de 200.000 pessoas que cercaram aquela casa. Há um estado de pecado, aonde você chega, aonde agora Deus tem que te julgar. Onde a graça agora já não pode ajudar. Onde agora os juízos do juízo de Deus são aqueles que eles querem corromper, abusar deles. E ele disse, todos os homens da cidade, todos, exceto Ló. Eles disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós, aqui fora, para que tenhamos sexo com eles. Esta é a declaração mais inacreditável possível. Então você vê agora, Ló começa a batalhar com eles. Então, os anjos feriram os homens com cegueira. Até mesmo na cegueira, eles estavam tateando e tentando achar a porta. Os dentes deles, eles rangiam os dentes procurando a porta. Eles queriam arrombar a porta, quebrar a porta. Mas nesta noite eu quero ler o versículo 17, onde ele diz: assim que os anjos tiraram Ló e a sua família da cidade, um deles disse a Ló: fuja por sua vida. Não olhe para trás. E não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto, arrastado pelo juízo de Yahweh. Isso é impressionante. Ele disse para eles, fujam e não olhe para trás. E então, ao mesmo tempo, no versículo 25, então você vê, assim que ele destruiu todas aquelas cidades e toda a planície, destruiu todos os habitantes das cidades, toda a vida, e também a vegetação na terra. Versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Ele disse, fuja para salvar sua vida. Não pare na planície. Fuja até as montanhas. Não olhe para trás. Caso contrário, você será arrastado pelo juízo. Então, no versículo 26, mas a mulher de Ló olhou para trás, e ela se transformou numa coluna de sal. Então, quando você olha em Gênesis capítulo 2, o mesmo cenário, versículos 16 e 17.
E o Senhor Deus comandou ao homem: coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não olhe para trás. Mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso equivale à mesma declaração: não olhe para trás. Porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Este é equivalente à palavra: por favor, corra e não olhe para trás. Se você olhar para trás, você vai ser arrastado pelo juízo. Hebreus capítulo 6. Agora a igreja. Hebreus capítulo 6. Abram comigo lá. Versículos de 4 a 6. Ele diz: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, que tornaram-se participantes do Espírito Santo, aqueles que experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. É o que é impossível, significando não é possível. Se eles olharem para trás, não é possível salvá-los novamente. Se eles caíram, significando, se eles olharem para trás, vocês estão saindo do Egito e você está olhando para trás, para as panelas de carne, para os melões, para os pepinos, para os tomates, para o peixe do Egito, saindo do Egito e olhando para trás, para estas coisas do Egito. Não é isso que a igreja desse dia presente tem feito, trazendo de volta pecado dentro da igreja? Ele diz: não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Não olhe para trás. Se você olhar para trás, a fumaça do seu tormento vai levantar para sempre, eternamente. Repita esta oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu não quero olhar para trás. É por isso que nesta noite eu me rendo a Ti, Jesus, e eu Te recebo em meu coração como meu Senhor e Salvador. E eu Te peço, meu Senhor Jesus, para guiar os meus passos para sempre, eternamente, em direção ao reino de Deus. E separa-me totalmente do pecado sexual e de todos os outros pecados, para que eu possa entrar no reino de Deus. Mantenha o meu nome no livro da vida, que pertence ao Cordeiro de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Que o Senhor os abençoe. Não olhe para trás. Uma vez que você saiu do mundo e veio para a casa e começou a peregrinação em direção ao reino de Deus, por favor, não olhe para trás. Continue andando para frente. O diabo vai sempre tentar mentir para você, vai tentar trazer na sua mente flashes daquelas coisas que vocês faziam no mundo. Mas, por favor, não olhe para trás. Vamos diretamente a Sião, aquele cântico de adoração. Mas não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Por favor, não olhe para trás. Obrigado.